Graça e paz, irmãos. E assim, continuando, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia comigo no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Ontem nós conseguimos ir até o 9 e terminar para pegar hoje 10, porque vamos ler capítulo 10, onde está escrito: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu vou parar aqui um pouquinho. Esses 3 capítulos, 10, 11 e 12 do livro de Daniel, são uma única visão. A chave para o entendimento desses últimos 3 capítulos está na explanação que o anjo faz a Daniel, no versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Nós precisamos nos situar nesse momento. Era o momento em que a Bíblia diz, no terceiro ano de Ciro, quer dizer, Babilônia já tinha caído, Dário já tinha saído, já a coisa estava andando, estava na hora em que tudo estava agitado. Ciro estava fazendo uma política da boa vizinhança, não é? Querendo ganhar
o respeito, consideração e principalmente a simpatia das nações que tinham sido escravizadas pela Babilônia. Porque quando eles tomam a Babilônia, eles tomam tudo o que é da Babilônia. Então, também os cativos. Então, eles estavam sendo bonzinhos, dizendo, pode ir para a sua terra, construir o altar, o templo para o seu Deus. Foi aí que volta a primeira turma com Zorobabel, para ajudar. Nesse momento, acontece uma coisa. Ele já viu que se cumpriram as 70 semanas, que estava escrito no livro de Jeremias, como nós vimos ontem. Mas se cumpriram as 70 semanas, a liberdade foi dada para o povo voltar para Israel. Por que esse povo não volta? Eu quero dizer para vocês, particularmente, que eu tomei um susto quando eu cheguei no Iraque e eu encontrei tanto judeu. Porque quando eu saí do Brasil, minha cabeça desse tamanho, quer dizer, menor do que hoje, era assim, judeu e árabe são inimigos. Não é assim, não. Eu fiquei surpresa de ver tanto judeu ali. Ali é a Babilônia. Quer dizer, muitos judeus receberam a permissão de voltar com Zorobabel, mas não quiseram ir, eles estavam bem lá, na Babilônia. Qual é o problema? Vai voltar para lá, para Jerusalém, uma cidade que estava devastada, para ter que construir tudo. Então ficaram lá, ali. E aquilo doeu no coração de Daniel, porque ele tinha sido levado cativo aos 17 anos. Tinha sido feito eunuco. E ele agora está com praticamente 90 anos. Ele não teve chance de lutar pela terra dele. Ele não teve chance de voltar ali. Nunca mais viu os seus. Agora esse povo não vai. Então, ele quer uma resposta de Deus. E a Bíblia diz que ele pranteou durante 3 semanas. Quer dizer, ele entrou num retiro com Deus. Ele foi fundo com Deus. Tem um autor do livro de estudo de Daniel que ele diz, Daniel ficou 3 semanas sem tomar banho. Aí o outro diz, lógico, ele não era casado. Né? 3 semanas sem tomar banho, só Daniel. E outros tantos aí pelo deserto, né? Quando, às vezes, na igreja nós falamos do jejum de Daniel, as pessoas dizem, muitos vão fazer o jejum de Daniel, na realidade é a dieta. Aí eles dizem, vou comer só legumes. Quem disse que o jejum de Daniel era só legumes? Daniel não tinha nenhum prazer. Ele não botava nenhum perfume. A mulher está fazendo jejum de Daniel, se maqueia toda, bota batom e vai. Não. Jejum de Daniel é nada que lhe dê prazer. Se você gosta de água gelada, passe a beber água morna. Pode beber café? Você gosta de café? De que jeito? Frio e amargo. Pronto. Porque tem gente que precisa do café. Ele diz, manjar desejável não comi. Comeu tudo que não o agradável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Muita coisa para crente hoje que não bebe vinho. Quer dizer, não bebi nem suco de laranja, nem limonada, nem água mineral com gás, viu, Ângela? Nada disso. Por 3 semanas inteiras. Esse homem se privou de tudo que podia dar prazer a ele. Então, você vê uma intenção. Ele precisava de uma resposta de Deus. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do Tigre, levantei os olhos e olhei. A resposta estava chegando. Nós vemos aqui
Primeiro, esta visão, primeiro, é só para o povo de Daniel, é só para Israel. Tem nada a ver com a igreja. É para quando? Para os últimos dias. Terceira coisa, estes dias estão distantes. Você veja, aqui está escrito, no versículo 20, no capítulo, no versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Então, o assunto aqui vai ser só para Israel. Nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito distantes. Mas eu queria agora ler novamente para os irmãos os versículos 12 e 13. Olha o que esse anjo vai dizer a Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, por que a resposta não chegou imediatamente a Daniel? Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que no versículo 20 está escrito assim, ele me disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Pronto. Daniel jejua 3 semanas, se priva de tudo, tira todo o prazer da sua vida, porque ele quer de Deus uma resposta. Você está querendo de Deus uma resposta, uma solução para a sua família, para a sua casa, para o seu país? Às vezes faz aquela oraçãozinha, aquele clamor ali depressa e acabou. Já falei com Deus, agora Deus vai responder. Não é? Como nós somos tão diferentes hoje. Cadê seriedade? Olha este homem, o que ele fez. Aquilo era muito importante para ele. Aquilo era muito, muito, muito importante para ele. Ele ficou ali. Quando este anjo vem, ele diz, olha, Daniel, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, não foi agora, depois de 21 dias, não, Daniel. Foi desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. No momento em que ele começou a orar, a oração chegou e Deus mandou a resposta. Deus mandou a resposta. Ele diz, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Meus irmãos, Deus não tem acepção de pessoas nem de nada que ele criou. Mas nós precisamos ver que a missão é séria. Por que Deus dispensa Gabriel para trazer uma resposta a Daniel? Porque Daniel levava Deus a sério. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de caráter. Daniel era um homem de profecia. Daniel era um homem firmado na palavra de Deus. Nós queremos respostas de Deus. Nós precisamos levar Deus a sério. Porque nós ainda estamos esperando o que será que Deus vai fazer. Meus irmãos, Deus já fez tudo.
Ele já nos deu o seu reino, Ele já nos deu o seu Filho, Ele já nos deu o seu Espírito. O que mais nós queremos? Nós precisamos acordar. Porque Daniel era um homem pecador como nós somos. Pecador. Por que será que este homem tinha tanto empenho? Ele sentia tanta necessidade de ter uma resposta de Deus. Deus mandou, Daniel aplicou o coração. O anjo está dizendo para ele desde o primeiro dia. Você começou, suas palavras foram ouvidas, porque nosso Deus não é surdo. E foi por causa das suas palavras que eu vim. Está vendo? Não foi porque você é judeu, não é porque você é profeta, mas não é porque você é escravo judeu, é por causa das suas palavras. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ele está se explicando para Daniel, praticamente pedindo desculpa porque demorou muito. Ele vai explicar para Daniel uma cena que muitos de nós não queremos enfrentar. Ele vai falar de um reino aqui, que para muitos de nós só existe para quem não é crente, só existe para macumbeiro, só existe para espírita, só existe na África. É coisa de africano. Ai, ai, ai. O berço da feitiçaria não é a África, não. A África leva a fama. O berço da feitiçaria é a civilização caínica, é Babilônia. Nós precisamos arrumar nossa cabeça. Olha, ele diz, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração e humilhaste diante de Deus, as tuas palavras foram ouvidas e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha a oração de um homem movendo o braço de Deus, dos céus enviando um anjo por causa das palavras dele. Com certeza as palavras de Daniel não eram mais profundas do que a nossa. Mas acontece que havia uma ligação forte, porque ele era um homem que estava de contínuo na presença de Deus. O anjo diz para ele, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quando nós olhamos em Efésios 6, está escrito que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não queremos que os irmãos digam, mas essa mulher veio para pregar o livro de Daniel, ou veio falar de batalha espiritual. Não tem nada disso. Está escrito aqui. O príncipe do reino da Pérsia. No versículo 20 ele diz, sabe porque eu vi a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Você sabe que são principados? Principados são territórios cujo monarca é um príncipe. Nós temos aqui no Ocidente o Principado do Vaticano, cujo príncipe é o Papa. Temos o Principado de Gales, que o príncipe agora deve ser o neto da Rainha Elizabeth. E temos o Principado de Mônaco, cujo príncipe é Grimaldi. São territórios menores, mas são soberanos. Tem o seu príncipe, tem suas leis, tem a sua força, tem o seu poder. Então, pelo que está escrito aqui, e pelo que Paulo nos ensina na carta aos Efésios, assim como aqui na terra nós temos esses principados, no Oriente tem muito,
mas lá nós chamamos Emirados. São principados, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrein, Catar, Dubai, não é? São Emirados, são lugares cujo o monarca é um príncipe. Eles têm, por exemplo, o Kuwait, eu sei bem, que tem a polícia montada, não é? Eles têm muita força. Assim como nós temos aqui na Terra, nas regiões celestiais. Nós não podemos nos mover fora do que está escrito na Bíblia. Não é? O príncipe dos persas, o príncipe dos gregos. Isso, Paulo fala que a nossa luta é contra os principados. Então, assim como aqui na Terra, tem lugares que são dominados por príncipes, assim existem nas regiões celestiais. Quantas vezes nós vimos Jesus expulsando demônios e nós vimos Jesus nos dar autoridade para expulsar demônios. Jesus não mandou e não nos deu autoridade para falar com Satanás. É errado ficar querendo se fazer de poderoso e falar com Satanás. Está errado. A Bíblia diz que quando houve a peleja entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, porque assim que Moisés morreu lá no Monte Nebo, Satanás vem para pegar o corpo de Moisés. Já pensou? Ele entrar no corpo de Moisés, descer, chega lá embaixo e dizer: ei, turma, vamos voltar para o Egito. Era mais ou menos isso que ele queria. Então, houve uma guerra ali. Sabe o que foi que Miguel, único arcanjo na Bíblia, disse para o diabo? O Senhor te repreenda. Satanás não repreendeu. Miguel não repreendeu Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Então, por que é que nós vamos nos meter a falar isso ou aquilo com o diabo? Não é para fazermos isso. Mas Jesus Cristo nos deu autoridade para expulsarmos. Não é para sair catando o demônio. Você está pregando a palavra. Você está numa situação com os irmãos. Alguém vem e manifesta a presença de demônio, seu dever, por amor, por misericórdia, por obediência, é exercer a autoridade que Jesus já deixou, expulsar o demônio e levar aquela pessoa a confessar Jesus. Porque se você deixa o lugar vazio, aquele demônio vai chamar mais 7. A situação da pessoa vai ser pior. Então, nós temos essa responsabilidade. O reino espiritual existe. São 2. Império das trevas, cujo príncipe é Satanás, e o reino de Jesus Cristo. Nós estamos no reino de Jesus Cristo. Mas o mundo inteirinho jaz no império das trevas. Esse reino espiritual que está aí fica muito grato quando nós o ignoramos. Porque ele fica livre para fazer o que quiser na nossa vida. Quantas vezes nós estamos levando os nossos filhos para o psicólogo, quando na realidade eles estão com opressão demoníaca dentro de casa? Porque não cremos. Eu não sou contra psicólogos, até já fui psicólogo. Meu doutorado é em psicologia. Eu estou dizendo que se você é um psicólogo, principalmente se é um psicólogo filho de Deus, cristão, glória a Deus. Mas nós precisamos saber que psicólogo não tem nada a ver com o lado espiritual, porque psicologia é a ciência que estuda os fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos são fenômenos que se passam na nossa psique. Psique ou psuque é alma. Portanto, quantas vezes temos levado nossos filhos, sobrinhos,
amigos para o psicólogo, quando na realidade ele está com uma opressão demoníaca ou uma obsessão demoníaca. E se não for crente verdadeiro, pode estar até com possessão. Nós precisamos abrir os nossos olhos para saber. Olhe o que este anjo. É lindo ver que Daniel sabia disso, porque o anjo não teve que explicar. O príncipe do reino dos persas. O que significa que cada país tem sobre ele um principado espiritual. E quando o principado espiritual está ali, outro para vir vai ser resistido. Eles fecharam. Ele pegou um príncipe. Ele tem as suas potestades. Eles são organizados. Não sei se vocês já ouviram, mas o crime é organizado. Fulano faz parte do crime organizado. Porque se não se organizar, não resiste. Eles são muito organizados, meus irmãos. Às vezes nós pensamos que demônios são espíritos, saem por aí fazendo confusão. Abra seus olhos. Porque Paulo diz que Satanás se apresenta como anjo de luz. Eles sabem. Eles não saem sempre por aí como nós achamos. Ah, mas era um demônio que era um macaco. Preto de preferência. É um macaco preto, feio, é o que é um demônio. Não tem nada disso. Demônio é ser espiritual. A gente que cria as imagens. O príncipe, ele é monarca de um principado. Aí ele tem a sua potestade. Potestade é o seu exército. Dentro do seu exército, ele tem desde os generais, os coronéis, toda uma ordem, toda uma hierarquia. Cada principado tem as suas potestades, cada potestade tem os seus dominadores. Ele divide o seu principado em domínios. Domínio na língua portuguesa vem do latim dominus domini. Dominus é senhor. Então, existem demônios que são dominadores, porque eles tomam conta daquele domínio específico. E cada domínio tem os seus dominadores ou governadores do mundo tenebroso. Para quem não lembra, tenebroso é uma palavra que vem de tenebra, do latim, que é treva. Do mundo tenebroso, do mundo das trevas. E cada um tem as suas forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pronto. Essa ordem, nós podemos ver que está escrita na Bíblia. Paulo nos adverte contra isso. Ou, para abrirmos os olhos, olhe, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Às vezes você está querendo se ver livre de alguém. Aquela pessoa morre, mas o demônio que está nela não morre, não. Ele vai cuidar de outra para vir perturbar de novo. Um dos momentos no Rio de Janeiro mais difíceis para mim foi quando houve a tomada de lá do Complexo do Alemão. Nós ficamos vendo, eu estava em Brasília, aquela situação. Eu vim de lá segunda-feira de manhã, segunda-feira de noite eu fui pregar numa igreja. E lá tem gente do BOPE. E eu disse, mas como? Como foi que aquilo aconteceu? Eu pedi perdão a Deus, mas eu tive vontade que a polícia daquele helicóptero ali, mas eu pedi perdão a Deus.
porque isso não é da vontade de Deus. Deus não se alegra na morte do perverso. Ele diz em Ezequiel 23. Pelo contrário, ele quer que todos se convertam. Mas eu pedi perdão, mas na hora eu tive vontade. Que coisa, não é? Aí, ele disse à irmã, enquanto o Robocop estava ali, a gente não podia fazer nada. Porque ele tem um espaço para se aproximar. Depois não pode mais. Aí depois que não dava mais, a gente fez esse trabalho. Aquela história de que eles foram ficar pelo meio da floresta ali, para cavar e buscar armamento, era para enterrar bandido. Eu disse, o quê? Ele disse, morreu foi muito. A única coisa que eu pensei, o Rio de Janeiro está frito. Porque os homens morreram, mas aqueles que eram possessos de demônios, os demônios não morreram. Ficaram soltos, e aí a situação do Rio ia piorar. Aí eu saía nas igrejas e dizia, meus irmãos, vamos orar pelos nossos policiais. Vamos orar pela nossa polícia. Eu sentia no meu coração um clamor pelos policiais. E todo mundo deve ter pensado, essa velha está doida. Vocês devem ter ouvido, dali uns 4 meses, começaram a matar policial. Teve um mês que numa semana mataram 21, porque aqueles demônios vieram com gosto de sangue contra a polícia. Pronto. Foi isso que aconteceu. Tem coisas que acontecem, meus irmãos, que Deus mostra para a gente orar. Você vê isso que aconteceu agora em Blumenau. Você não achou nada estranho ali? Não é possível que você não viu nada estranho. Você já viu uma machadinha? Você já teve uma machadinha? Não. Ninguém tem machadinha em casa. Como é que uma pessoa vai encontrar uma machadinha? E depois ela vai procurar uma creche. Porque creche só tem criança. Machadinha é instrumento de sacrifício. Chega lá, pá, na cabeça para matar e depois se entrega. Gente, isso é sacrifício de Moloque. Moloque é esse espírito que toda oferta para ele é criança, por isso o sacrifício de Moloque é moleque, é criança. Então, nós estamos cercados dessas coisas. Olha Daniel, porque estava orando, Deus manda a resposta, o príncipe do império da Pérsia fecha os céus e diz, daqui não passa. Esse anjo ficou lutando por 21 dias. Esses príncipes espirituais, eles trabalham com muita organização. Você vê Jesus expulsando demônios. Você vê que eles trabalham em legião. Vocês acham que Paulo ia falar sobre isso? Jesus ia nos dar poder para expulsar demônios se eles não existissem? Eles sabem que Deus existe. Quando se fala de fé demoníaca, é aquela fé de pessoas que creem o que os diabos creem, os que os demônios creem. Crê que Deus existe, diz Tiago, no capítulo 2. Fazes bem, até os demônios creem e se tremem todos. Porque eles sabem que Deus existe. Lembra daquele capítulo 5, lá de Marcos? Quando Jesus chega de longe, expulsa o demônio daquele gadareno, ele vem correndo na direção de Jesus e diz para ele,
que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quer dizer, os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Muitos homens não creem, mas os demônios sabem, eles dão testemunho disso, não é uma vez só. Eles sabem que Jesus tem autoridade para mandá-los para o abismo. Por isso, eles rogam a Jesus, manda-nos para os porcos. Porque se eles saíssem naquele homem, eles preferiam entrar num outro corpo, para não sair daquela região. Porque se eles saem daquele domicílio, eles são lançados em abismos eternos e reservados para o grande dia, como está escrito aqui em Judas, né? Está escrito aqui. Aqui em Judas, não é? No versículo 6 está escrito: e há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Não é? 2 de Pedro 2, repete a mesma coisa. Então, você veja que no mundo espiritual, sabia-se o quanto era importante que Daniel tivesse aquela resposta. Quantas vezes você começa a orar por algo que você acha que é tão necessário? Você começa e para. Você começa a jejuar e para. Você tem que orar até que a resposta chegue, mas nunca esqueça de orar como Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás nos céus. Porque às vezes nós não estamos orando de acordo com a vontade de Deus. Nós oramos, não tem mal nenhum pedir a Deus aquilo que Deus não quer, mas dizer para Ele: Senhor, coloca no meu coração a tua vontade, para que eu possa ligar na terra o que tu ligas no céu. Então, quando você na terra começa a pedir a Deus o que Deus quer no céu, você liga na terra e Ele liga no céu. Deus queria dizer para Daniel o que ia acontecer com o povo dele no futuro. Então, Deus dispensa esse anjo. Ele diz, você vê Gabriel lutando com o príncipe, com os principados, com as potestades, todas tentando chegar na terra. Deus olhou uma semana, Daniel continuava orando. Deus continuou olhando 2 semanas, 14 dias, jejuando, orando, clamando. 21 dias, Deus diz, Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou. Está vendo? Muito forte um principado, né? Não aguenta com 2 anjos de Deus. Está vendo? São muito fortes. Com 2 anjos, ele não aguenta. Aí Gabriel desceu, disse, puxa, mas eu estou atrasado. 21 dias. Aí explica para ele, ele fica quietinho. Agora que eu já cheguei, eu quero te dizer, eu vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Aqui é para o povo de Israel, como eu disse, e Daniel diz, ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Quantas vezes nós esquecemos desse limiar que existe entre o mundo real
e o mundo espiritual. Muitas vezes nós ainda ficamos presos no mundo ideal. O mundo real nos mostra que Deus está aqui, que você é filho de Deus, que você tem o Espírito de Deus em você. Isso é real. Mas você esquece. Você esquece. E você vive um mundo ideal. O mundo que você criou. Não, precisamos abrir os olhos. Este anjo vem, Deus quer dar respostas, Deus quer que nós possamos ouvi-lo, mas nós não damos tempo para Deus. Nós não o buscamos. Ele diz: eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Eu não sei se vocês já observaram que normalmente quando alguém na Bíblia tem uma visão de anjos, o anjo imediatamente diz: não temas. Por que será que o anjo diz não temas? Porque eu ouço aí um povo festivo dizer: ai, eu vi um anjo, que coisa linda, era uma maravilha, eu disse glória a Deus, aleluia. Gente, eu não consigo ver isso na Bíblia. Não consigo. Não consigo. Meus irmãos, quanto mais próximos da luz nós chegamos, mais nós vemos as cores. Eu botei essa blusa e não olhei direito. Depois do café, vem uma mãozinha assim e diz: está sujo aqui. Eu não tinha visto, mas ela vê tudo. Porque a blusa é branca, fosse preta, não ia ver que caiu nada ali. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você se aprofunda na oração, vai ficando mais claro o seu pecado. Olha o pobre do Isaías, pobre e feliz. Ele era profeta. Ele profetizava diante da corte do rei Uzias, e olha, que profecias. Mas quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime. Ele descreve Deus no seu trono. Ele diz: ai de mim. Por quê? Sou homem de lábios impuros. Nunca tinha visto. Eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Pense bem. Aquele homem tinha lábios impuros e não via, porque ele profetizava diante do rei Uzias, um homem maravilhoso, mas pecador que nem ele. Mas na hora que ele se encontra diante da presença de Deus, a luz da santidade de Deus vem sobre ele. Quem é que vai gritar aleluia? Duvido. Duvido que grita aleluia. Se esconde até a hora que ele confessa o pecado. Confessou, um serafim pega com a tenaz uma brasa viva do altar, toca os lábios dele e diz: tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Aí ele diz assim: depois destas coisas, ouvi a voz do Senhor que dizia: ah, é? Agora ele ouviu. É possível que Deus estava falando, mas ele tinha um cerume espiritual, chamado lábios impuros. Aí ele não ouvia. Quantas coisas Deus está nos dizendo, e nós não ouvimos porque temos cerume espiritual. Aquelas coisas que nós chamamos de pecadinhos. Isso não tem muita importância. Pecado é ofensa a Deus. O que é mais ofensivo? Dar um murro
ou xingar uma palavra? Os dois são ofensa. Então, nós temos essa mania, mas isso aqui é tão pequeno, Deus não se importa. Deus se importa. E uma das coisas que mais Deus se importa é com a nossa indiferença. Indiferença. Depois de tudo que temos, somos uma igreja indiferente. Ele chega a dizer, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Não ouve, não. Tem muita coisa dentro da igreja. Se ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que ouça e não convide. Então, é essa indiferença. Nós, quantas vezes, esquecemos aquela mulher de Cantares, que é a igreja, estava toda serelepe. Quando o rei leva para a intimidade dele, que ela sai de lá, ela sai. Ai, não olheis para eu estar queimada. O sol me queimou. Porque ela se viu diante da santidade do rei. Você vê aqui como é que Daniel ficou? Caiu. Caiu. Não saiu dali dando glória a Deus, gritando aleluia, indo dizer testemunhos. Tem gente aí até que já foi no céu e Deus mandou voltar. Quer dizer, uns negócios assim que não dá para entender, eu tenho dificuldade, porque eu sou evangélica. Eu sigo o que está escrito aqui. Então, nós precisamos ter mais cuidados. Não é? Ele diz que eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Penso que é isso. Um toque. Um toque. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Que diferença. Eu acho lindo como Deus, Ele abre espaços para falar sozinho com você. No meio de todos. Aqui, você vê que Daniel não estava sozinho. Mas Deus falou só com ele, os outros correram. Não é? É. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que seja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Não é a primeira vez que você vai ouvir que Miguel é o príncipe de Israel. Miguel é o guerreiro do exército de Jeová de Sebaote, que briga por Israel. Quando você vê a história de Israel, a gente tem impressão, porque não está escrito, que Miguel está lá na frente, numa peleja só. Quando você chega no Museu Metropolitano de Londres, tem o jornal da entrevista que foi feita por Orson Welles, que ele entrevista, porque 700 soldados judeus contra 6.000 árabes, numa guerra de 6 dias, perderem a guerra. Aí ele entrevista o soldado árabe e pergunta para ele, como que vocês perderam essa guerra? Não dá para entender, o mundo ficou perplexo. Ele disse, não dava para a gente lutar. Por quê? Haviam homens de mais de 3 metros de altura.
com umas espadas de fogo cortando o pescoço de todo mundo. Está vendo? Então você vê os exércitos de Deus, porque ali era a hora. Aí no 7º você vê aqueles soldados subirem o monte de Moriá e plantarem lá a bandeira de Israel, de novo. Porque o Estado de Israel tinha sido criado, mas Jerusalém estava tomada. Ainda não tinha sido devolvida para eles. Então você vê Miguel sempre lutando ao lado de Israel. E Gabriel diz isso. Você vê Paulo no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele não estava sozinho, mas os outros homens não viram. Só Paulo. Deus chama Moisés no monte, sozinho. Deus atrai Moisés, ele cria uma situação para que Moisés venha sozinho. Moisés tinha uma mente científica, ele era um príncipe, educado como príncipe egípcio. Estudou a matemática avançada, a química, a física, se é que tinha naquela época, não sei. Ele era um homem cultíssimo. E quando ele viu uma sarça, quer dizer, um arbusto, pegando fogo e continua fresquinho, ele disse, eu vou lá para ver que grande fenômeno é este. Vou estudar. Quando ele chega perto, Deus diz, Moisés, está vendo? Deus chama Moisés sozinho. Deus fala com Paulo sozinho. Quantas vezes você vai ver isso na Bíblia? Você vê Jesus Cristo saindo nas madrugadas para estar sozinho com o Pai. É errado orar na congregação? Não, é muito bom. Mas nós precisamos de momentos a sós com o nosso Pai, porque Ele deseja. Olha o que Ele fez aqui com Daniel. Daniel estava jejuando sozinho. Por que será que nós perdemos esse prazer? Perdemos o prazer. E quando fazemos retiro, já temos uma programação de diversão. Já vai o líder dos eventos. Tem jogo daqui, tem jogo dali, tem piscina daqui, tem tudo de lá. E você procura ver quanto tempo realmente você ficou retirada com Deus. Não estou criticando, não. Estou só dizendo que é assim que a gente faz, né? Não estou criticando. Mas não é assim que a gente faz. É assim. Se você disser, vamos ter um dia maravilhoso na igreja. Tudo bem. E o almoço? Não, vai ser jejum. Assim é demais. Vamos fazer um dia de jejum. Hein? Jejum é? Bem, eu não vou mesmo, não é culpa minha não, viu? O que eu estou dizendo é desse momento com Daniel. Meus irmãos, Daniel não era melhor do que você, nem do que eu. Daniel não era, nós estamos acima deles, porque nós já temos o Espírito de Deus habitando em nós. Por que que este homem recebe isso tudo e nós estamos ainda procurando o quê? O nosso momento é muito adiantado. Nós estamos beirando o final. Outro dia eu ouvi um irmão em Cristo que diz, irmã, e aí? Eu disse, aí o que, irmão? Irmã, já passou. Nós já chegamos na prorrogação do segundo tempo. Já está nos pênaltis. Eu disse, reclama com o dono de tudo, não é comigo. Fosse por mim, eu já estava lá. Né? Porque pelo jeito eu vou ser arrebatada
Não demora muito, mas pode não ser junto com vocês. O que eu quero dizer é que esse capítulo 10 de Daniel, eu acho ele importantíssimo, porque ele nos faz entrar nesta área espiritual que muitas vezes nós, como crentes, procuramos negar, dizer que nós não temos nada a ver com isso, porque nós somos filhos de Deus. Você não quer ouvir falar de demônios, quem mais fala de demônio é a Bíblia. Você se lembra quando Jesus Cristo vai àquelas regiões de Tiro e Sidom, e aquela mulher vem gritando atrás dele, não é? A Bíblia diz, uma mulher daquelas regiões, Mateus 15. Uns dizem que ela era cananeia, outros dizem que ela era sírio-fenícia, outros dizem que era descendência grega. Uma coisa é certa, ela não era seguidora da lei de Moisés, ela não era adoradora do Deus de Abraão. Ela vem gritando, Senhor, filho de Davi, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Pensa o que é isso. Versículo 22 de Mateus 15. Eu fico impressionada como é que aquela mulher sabia a dimensão espiritual da luta da filha dela. Nós hoje não sabemos. Seu filho está ficando taciturno, não quer vir para a igreja, não quer mais ouvir louvores, fecha a porta do quarto, o quarto dele virou uma favelinha, só quer usar roupa preta, de preferência suja, tudo vira uma desordem, perde a simplicidade e o prazer de estar com os pais. Em Vera era aquele filho que beijava os pais na hora de sair, agora ele diz, fui. Pronto. Só vale para ele o celular e o computador. Taciturno, triste, exigente, está dentro de casa para fazer favor. Primeiro você cala a boca e mente. Você diz na igreja, não, está estudando muito, ele não está bem. Sabe como é adolescente? Ah, porque cresceu tem que ficar mal educado? Que isso? Onde está escrito isso? Aí você, chega o momento que a coisa fica a tal ponto, você diz, precisa ir para o psicólogo. Ah, é? E se for uma opressão demoníaca? O psicólogo não vai dar jeito, não. E se o psicólogo não for o filho de Deus, em vez de você, e fazer o que Daniel fez, eu quero ver se o negócio não muda. Muda, meus irmãos. Muda. O que é que você está fazendo? Essa mulher sabia o nível espiritual do problema da filha dela. Você vê que quando, enfim, Jesus dá a resposta para ela, a Bíblia diz, quando ele diz, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, a Bíblia diz, e desde aquele momento, sua filha ficou sã. O que nos indica que a filha dela tinha uma doença causada por demônios. Mas precisava ir a Jesus, porque ela deve ter procurado tudo quanto era médico. Lá em Lucas, no capítulo 13, Jesus Cristo estava pregando num dia de sábado. Entra uma mulher encurvada. A Bíblia diz, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Possessa de um espírito de enfermidade. Quantas enfermidades existem? Muitas. Satanás tem castas, grupos de demônios para operar em cada área. O crime é organizado.
castas de demônios que operam nos ossos, castas de demônios que operam na mente, castas de demônios que operam no útero, assim por diante. Esta casta, aqui foi posto um demônio. Olha que sujeito, Satanás. Olhe bem. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Presta atenção. Você fica dizendo, mas o que é que o diabo ganha com isso? Eu não sei, não quero saber. Mas que ele botou, eu sei, porque está escrito aqui na Bíblia. 18 anos, a mulher ia encurvando, encurvando, encurvando. Pensa, uma mulher que não tem o prazer de botar uma roupa bonita, nem de arrumar o rosto, porque ninguém via. Uma mulher que não pode botar um sapato bonito, não pode se arrumar, porque ela está encurvada. Tirou a alegria daquela mulher. Uma coisa é certa, ela só olhava para baixo e para trás. Ela nunca olhava para frente e para cima. Esse demônio ali, a Bíblia diz que era um espírito de enfermidade, 18 anos, encurvando aquela mulher. Que coisa! Ela achava que era uma doença causada por um espírito de enfermidade. Lucas 13. Jesus Cristo estava pregando. Olha essa mulher naquele dia. Chegou lá, quem estava pregando era o próprio Deus, visível na pessoa de Jesus. Jesus chamou a mulher. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não disse do demônio, ele disse da tua enfermidade, porque a enfermidade era causada pelo demônio. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Quando ele fez isso, os chefes da sinagoga ficaram com inveja, né? Que não podiam fazer nada, não exerciam fé, nada disso. Jesus respondeu, hipócritas, cada um de vós não desprende em dia de sábado o boi e o jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Está vendo? Quantas prisões existem hoje? Pessoas presas nas drogas, na bebida, na sexualidade imoral, na mentira, no roubo, na inveja, no ciúme, na língua grande. Por quê? Porque nós resolvemos, como filhos de Deus, que isso daí acontece. Não, meus irmãos. Eu só quero dizer para você que aqui no capítulo 10 do livro de Daniel, a Bíblia nos ensina que os principados e as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal estão atentas para impedir que aquilo que você quer de Deus chegue a você. Portanto, que nós fiquemos com os olhos abertos. Agora, como o capítulo 10 é para dias ainda distantes, é para os filhos de Israel, e para os últimos dias eu ainda posso começar o capítulo 11. Não dá tempo? Ainda dá. Então vamos ver o capítulo 11. Os reis do norte e do sul. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Olha só aqui como é que está o profeta. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia,
E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Vamos ver um pouco. Esses capítulos de 10 a 12 falam sempre a mesma coisa, a mesma visão, mas o capítulo 11 é exatamente continuação do 10º. E é concernente ao povo de Israel. As 2 nações mais envolvidas aqui são a Pérsia e a Grécia, no período intertestamentário, onde vai aparecer Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo do futuro. Na época de Daniel, era no futuro. Ele era da família dos Seleucidas, que foi perseguidor de Israel, pior do que qualquer faraó, ou Amã, ou Hitler, ou mesmo a Rússia moderna. Tudo estava no futuro quando o livro de Daniel foi escrito, e para nós hoje isso aqui é passado. Parte da profecia, então, nós vemos que já está cumprida. Quem fala aqui é o anjo, possivelmente o anjo Gabriel, porque era o mesmo que estava falando no capítulo 10. Quando o anjo falou, ele sabia que Daniel não ia viver para ver todas essas coisas. E disse tudo para conforto, para encorajamento do povo de Deus. E ele disse que passaria por tempos difíceis, e para que as futuras gerações aprendam que Deus, ele rege o futuro. O anjo disse que haveriam ainda 4 reis notáveis na Pérsia, após Ciro. Talvez um Cambises, não é? Pode ter sido Pseudosmerdes, que foi outro poderoso, Dário, Estapes e Xerxes, que depois invadiu a Grécia. Esse Xerxes também pode ter sido o famoso Assuero de Ester. Não é? No versículo 3, aqui do capítulo 11, fala de um poderoso rei, que com certeza foi Alexandre o Grande, o maior estrategista, que nós já lembramos o que foi que aconteceu com ele no Terceiro Império. O rei do sul, versículo 5, eu vou ler. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. E ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do reino do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará para o despojo, para o Egito.
Então, a gente já sabe de onde veio. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois, este avançará contra o reino do rei do sul, tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e, voltando à guerra, a levará até a fortaleza do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele e contra o rei do norte. Este porá em campo grande a multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército de abundantes provisões. Naqueles tempos, se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira, sem batalha. Eu quero ver aqui uma coisa. Quando a Bíblia fala do rei do sul aqui, vocês veem, o livro de Daniel é isso. O rei do sul, no versículo 5, é do Egito. Agora, nesse momento, já é Ptolomeu. Lembra dos 4 animais? Quando chega no urso, ele, o rei, que é Alexandre, ele morre. O reino dele, o império dele foi dividido por 4 dos seus generais. O 4º é exatamente Ptolomeu, que ficou com o Egito. O rei do norte, que está falado aqui no versículo 6, é seguramente da família dos Seleucidas. Houve guerras contínuas do Egito e Sírio, e Israel estava sempre cativo aqui e ali, de um e do outro. Israel parecia jogado pelo rei do norte ou pelo rei do sul, e assim a história continua até entrar Roma. Estava tudo muito jogado, um toma aqui, outro toma ali, e é isso que Daniel compreende muito bem isso. Até que chega o Império Romano. E quando chega o Império Romano, parece que Roma consolida tudo para ela. Toma posse de tudo isso, e aí, então, a história continua nessa nova linhagem, que é a linhagem de Roma, que se levanta exatamente do Ocidente para o Oriente e começa um método
de taxação de impostos, né, que vão enriquecer sobremaneira o Império Romano. Agora, até hoje, o nosso método de taxação de impostos e de cobrança de impostos vem lá do Império Romano. Deu certo para eles, dá certo no mundo. No versículo 21, aqui está escrito, vem Antíoco Epifânio, olha aqui, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse é Antíoco Epifânio, o blasfemo, falando de paz. Como virá o anticristo, que vai introduzir a grande tribulação. Ele não chega fazendo barulho. Isso é uma coisa clara desde o Éden. Graças a Deus não tem nenhuma serpente aqui. Mas se ela entrasse, ela não fazia barulho. Ela vai assim, deslizando mantamente, não faz barulho. É assim que vai chegar o anticristo, falando de paz. Tudo o que a gente quer ouvir. Foi assim que entrou Antíoco Epifânio, não é? O príncipe da aliança, está aqui, versículo 22, as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Está aqui, ó. O príncipe da aliança é seguramente o sumo sacerdote Onias III, que foi morto por Antíoco. E o anjo continua descrevendo Antíoco como um mentiroso. E depois de ir ao Egito para perturbar Israel, é traído por alguns judeus. Está vendo? Você vai ver aqui. Alguns judeus vão trair Israel. Vão entregar Israel de novo para Antíoco Epifânio. Não é? E aí ele volta e toma Jerusalém, derramou sangue de porco para profanar o altar, levantou a estátua de Júpiter para ser adorado no lugar santo, no templo de Deus. Talvez, pelo que tanta gente estuda, a gente, quando lê o livro de Daniel, na visão de um, na visão de outro, na visão de outro, na visão de outro, eu só tenho cuidado, para me manter no que está escrito aqui. Porque as pessoas, às vezes, flutuam muito. Eu não estou falando mal de nenhum escritor, mas eu prefiro ficar presa aqui, porque eu vou dar conta para Deus. Não é? Quando nós vemos isso, alguém diz que o anticristo vai fazer isso, que ele vai botar a imagem dele para ser adorada lá, dentro do templo. Olha, eu não sei, mas é possível, porque tudo, quando Jesus fala de abominação, de desolação, é tudo isso. Porque nós vemos que foi nessa época que Deus levantou a família dos Macabeus. No versículo 36, está escrito, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas horríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Bem, aqui está escrito que quando dizem que não terá respeito ao desejo de mulheres, significa que ele não era chegado ao sexo feminino. Então, pode chegar à conclusão que for, mas aqui o que está escrito é isso. Não é? Então, aí já não é da minha conta, mas está escrito.
né? Quando o homem não é chegado ao desejo com as mulheres, então aí é com ele. Não, mas está escrito. O que está escrito, está escrito. Daqui para frente, a descrição do anticristo, que por um curto tempo será vencedor, até que tudo se cumpra. No versículo 37, surge um anticristo israelita, entendeu? O falso profeta, uma besta religiosa, lá em Apocalipse 13, de 11 em diante. No versículo 39, o rei do norte, olha a Rússia apontando aí, que vai abrir a batalha da Palestina, precipitando para Armagedon. No versículo 45, o anticristo estabelecerá o seu domínio entre o Mediterrâneo e Jerusalém. Coitado! Ele exerce seu domínio ali, ele não está nem sabendo o que vai acontecer. Você pensa entre o Mediterrâneo e Jerusalém, mas ele que estava pensando em reinar vai ser destruído pelo retorno pessoal de Jesus Cristo. Isso daí é um negócio que a gente vê a partir do capítulo 19 de Apocalipse, que o capítulo 19 é o capítulo da noiva, né? Quando a noiva chega fazendo aquela barulheira de vários idiomas, a única palavra que se entende ali é aleluia, porque a única palavra comum à igreja do mundo todo é aleluia, não é? Então, Jesus Cristo vem com resplendor e glória. Até aí nós vemos que já entra o anticristo. Esses capítulos agora, eles falam muito mais do que vai acontecer no final. Mas você vai ver que vai falar também dessa batalha, onde entra a Rússia, e Ezequiel fala Gog, da terra de Magog. É possível que à noite dê para a gente falar desse versículo. Mas nós vamos deixar o capítulo 12 para de noite. O livro de Daniel, a gente aprende sobre a oração e sobre profecia. É um livro que 3 impérios já passaram. O quarto, a gente pensa que ficou, mas está diluído. E nós estamos vivendo os pés da estátua multimetálica que Deus mostrou a Nabucodonosor. É um livro que nos chama para nós acordarmos para o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Eu queria pedir a vocês, se vocês podem dar uma olhadinha, capítulo 10, 11 e 12, para a gente falar melhor hoje à noite, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.